Neste vídeo, o episódio 8 da Arqueologia do Saber, obra-prima de Michel Foucault, o capítulo 7º da parte 2ª, as regularidades discursivas. O capítulo 7º trata a respeito das observações e consequências. Então, quem está acompanhando a nossa série, estamos hoje no capítulo 7º. Finalizamos com esse capítulo 7º a segunda parte da Arqueologia do Saber, as regularidades discursivas. A primeira parte, a introdução. A segunda parte são as regularidades discursivas, que são divididas em vários capítulos em que Foucault traz, está tentando entender o conceito de discurso para fazer essa arqueologia do saber, essa escavação dos saberes. E com isso ele traz primeiro as unidades do discurso e depois algumas regras de formação, algumas regularidades que todo discurso segue em suas formações. Então ele fala a respeito das formações discursivas, a formação dos conceitos, a formação das modalidades enunciativas, formação dos objetos, formação das estratégias que vimos no último vídeo. E agora ele faz um fechamento com observações e consequências. O que são essas observações e consequências? Ele vai trazer ali aquilo que ele intitulou como um sistema de formação dos discursos. E faz toda uma elaboração teórica em cima de tudo isso que ele já tinha falado. Então, Foucault sempre vai chamar o discurso como uma dispersão e como uma prática. Então ele coloca assim: ora, essa própria dispersão com suas lacunas, falhas, desordens, superposições, incompatibilidades, trocas e substituições pode ser descrita em sua singularidade, se formos capazes de determinar as regras específicas segundo as quais foram formados objetos, enunciações, conceitos, opções teóricas. O discurso como dispersão não é algo fixo, não é algo estável. Então, ele tem aí várias características. E com isso, mas há uma regularidade discursiva, que são os conceitos, os objetos, as modalidades enunciativas. E o analista do discurso, ele vai descrever como se formou esse discurso. Por isso que a gente fala em formação discursiva, Então, ele faz as seguintes perguntas. Mas o que são, por sua vez, esses 4 sistemas, ou melhor, esses 4 feixes de relações? Como podem definir para todos eles um sistema único de formação? Foucault diz que tem 4 feixes, que são as escolhas estratégicas, os conceitos, as modalidades de enunciação e os objetos, tudo formando aí nas formações discursivas. E aí, ele trata nesse observações e consequências de definir o que são esses sistemas de formação. Então ele diz assim: esses sistemas, já insistimos nisso, residem no próprio discurso, ou antes, já que não se trata de sua interioridade e do que ela pode conter, mas de sua existência específica e de suas condições, em suas fronteiras. Nesse limite em que se definem as regras específicas que fazem com que exista como tal. Por sistema de informação, é preciso, pois, compreender um feixe completo de relações que funcionam como regra. Ele prescreve o que deve ser correlacionado em uma prática discursiva, para que essa se refira a tal ou tal objeto, para que empregue tal ou tal enunciação, para que utilize tal ou tal conceito, para que organize tal ou tal estratégia. Definir em sua singularidade um sistema de formação é, assim, caracterizar um discurso ou um grupo de enunciados pela regularidade de uma prática. E aí embaixo ele coloca que é um sistema de regras. Então, ou seja, o discurso está disperso, mas tem algumas regras que a gente pode perceber em todo o discurso, como todo discurso se forma. E descrever essas regras vai fazer aparecer um sistema de formação que aquele discurso foi formado. Esse sistema de formação
é que a gente vai fazer o trabalho do analista do discurso, é descrever esse trabalho de formação, né? Então não é tudo solto, existem regras para que esse discurso se forma. E essa regra maior é a gente perceber e encontrar a formação discursiva. Quando a gente encontra a formação discursiva, a gente vai encontrar vários elementos de como o discurso ali foi formado. Então ele define assim: uma formação discursiva não desempenha, pois, o papel de uma figura que para o tempo e o congela por décadas ou séculos. Ela determina uma regularidade própria de processos temporais. Coloca o princípio de articulação entre uma série de acontecimentos discursivos e outras séries de acontecimentos, transformações, mutações e processos. Não se trata de uma forma intemporal, mas de um esquema de correspondência entre diversas séries temporais. Então, a formação discursiva, ela vai estar aí no nível, né, de várias temporalidades e de vários desses sistemas, né? Ela vai reunir essas dispersões e quando aparece uma mesma regra, nós temos uma formação discursiva. O que se descreve como sistemas de formação não constitui a etapa final dos discursos, se por este termo entendermos os textos ou as falas, tais como se apresentam com seu vocabulário, sintaxe, estrutura lógica ou organização retórica. Então, o sistema de formação, ele está querendo dizer aqui que não são as regras gramaticais, não é o sistema como o texto formula, né? O discurso está exterior, na historicidade, na culturalidade, né? Na sociedade. E aí que nós vamos ver os sistemas de formação. E para finalizar, ele traz uma coisa que é o pré-discursivo, né? Que vai interessar também aquilo que está antes do discurso para Foucault, né? Então, que são níveis do discurso, definem regras que ele atualiza enquanto prática singular. Não procuramos, pois, passar do texto ao pensamento, da conversa ao silêncio, do exterior ao interior, da dispersão espacial ao puro recolhimento, do instante, da multiplicidade superficial à unidade profunda. Permanecemos na dimensão do discurso. Então, não é você tentar ficar diferenciando o texto com o discurso. O discurso está ali e é no discurso que vamos mergulhar. Bom, então finalizamos observações e consequências, o capítulo 7º da segunda parte, as regularidades discursivas, e com isso fechamos a segunda parte, que são as regularidades discursivas. E eu prometi com isso, no fechamento de cada parte, fazer uma live aqui pelo canal mesmo, né, transmitido aí pelos mecanismos que nós temos. E essa live eu vou agendá-la para o dia 13 de abril. 13 de abril, às 10 horas, é num sábado. Então, nós estaremos aí com essa live, mas eu preciso antes que você deixe nos comentários se você tem interesse de participar, quem vai participar. Eu vou fazer uma divulgação, uma arte, vou fazer um outro vídeo só convidando para a live, mas nesse vídeo das observações e consequências que eu já termino aqui, gostaria de dizer se você tem interesse em participar das lives. A live vai chamar Foucault, Introdução ao Pensamento de Foucault e a Arqueologia do Saber, né? Então, as regularidades discursivas nós abordaremos aí.